Olá, meus amigos e minhas amigas, está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. E sempre ao iniciarmos, costumamos sempre invocar a Trindade Santa, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por esse momento maravilhoso, esse momento abençoadíssimo de estar todo santo e abençoado dia aí, no seu lar, no seu trabalho, com sua família, com seus amigos, levando o melhor do conhecimento para vocês. Vamos lá? Dr. Francisco, mais uma vez prazer, mais uma vez obrigado, sinta-se à vontade. O que é que nós vamos ter para hoje? Nós vamos então conversar sobre a homeopatia, mostrar como é esse tratamento médico e em que pode atuar. Nessa época agora que está em evidência as viroses diversas, como dengue, a zika, o chikungunya, podemos utilizar também a homeopatia. Meu amigo e minha amiga, atenção! Médico homeopata. Ah, você já lembrou, né? Então vamos falar um pouquinho da homeopatia, mas principalmente com ênfase nessas viroses. Será que pode ajudar? Será que também é outro tratamento? Não é isso, doutor? Isso. Você vai saber tudo. Ah, dá tempo de avisar. Ó, posta lá num grupo, lá no WhatsApp, no SMS, lá no Facebook. O doutor Miguel Carton, lá no programa Direito e Cidadania, está hoje entrevistando o doutor Francisco Eratóstenes. O tema, homeopatia, com ênfase nessas viroses. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Entrevistado, convidado de hoje, Dr. Francisco Eratóstenes. Ele que é um médico homeopata, dos melhores, dos bons. Já lemos aqui o currículo dele, vocês lembram? Vamos dar um alôzinho para o Dr. Francisco? Dr. Francisco, mais uma vez obrigado. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Programa Direito e Cidadania. Quando você comparece, meu amigo, olha, dá trabalho para nossa equipe de produção. É ligações, é SMS, é WhatsApp. Eu não sei se você tem recebido dessa forma também aí. Como é que tá? Como é que ficou a vida do Dr. Francisco antes de vir ao programa e depois que veio ao programa? A repercussão é grande, né? Principalmente os conhecidos, mas os pacientes também sempre comentam que viram o Dr. Francisco no programa do Dr. Miguel Carton. Ai, que bênção maravilhosa. Dr. Francisco está hoje aqui conosco para tratarmos do tema. Primeiro, vamos falar um pouquinho da homeopatia? Pois não. Vamos falar para quem não conhece, para quem não assistiu o primeiro programa. A homeopatia, ela é reconhecida oficialmente pelos órgãos? Pois não. Reguladores de saúde? Sim. No Brasil, a homeopatia ela é reconhecida em diversas áreas profissionais. Na medicina, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980 como especialidade médica. Mas não são só os médicos que utilizam homeopatia. Também a Associação dos Dentistas, né? Associação Nacional dos Dentistas, também autorizou os dentistas a utilizarem a homeopatia, inclusive com especialização. Existe a especialização em odontologia homeopática. Além disso, tem também o Conselho Federal dos Veterinários. Os veterinários utilizam muito a homeopatia nos animais. Finalmente, atualmente se utiliza até nas plantas, então a agronomia utiliza também a homeopatia nas plantas. Impressionante. Cada vez que profissionais do seu nível vêm aqui conosco, nosso conhecimento, meu e de todos que estão nos assistindo, fica cada vez maior.
Já estivemos, inclusive, aqui entrevistando, há 2 semanas atrás, o presidente, que também é médico, do Sindicato dos Médicos Veterinários. Perfeito. Inclusive em Belém, nós formamos aqui, nós temos na nossa Associação Médica Paraense de Homeopatia, nós formamos outros profissionais, então ministramos cursos de especialização e dentre eles nós já formamos aqui 2 médicos veterinários homeopáticos. Belém conta com 2 profissionais formados com especialização em homeopatia. É interessante que você passe aqui para nós novamente o significado da palavra e como funciona de uma forma, claro, macro, a homeopatia. Bem, há cerca de 220 anos atrás, um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, fazendo experimentações, ele chegou à conclusão de que os medicamentos que são experimentados no homem sadio produzem determinados sintomas, e esses sintomas, quando são comparados com o homem doente, podem tratar esta doença. Então, daí veio o conceito de semelhanças. Então, homeo, semelhante, patias, doenças. Doenças semelhantes, sendo que uma doença é medicamentosa, que você provocou, e a outra doença é natural. Então, a homeopatia é o tratamento pelos semelhantes, mas a característica fundamental é que ela é experimental, isso que é ciência. Então as pessoas às vezes pensam que a homeopatia não é um método científico de tratamento, mas ela, por ter esse caráter básico de ser experimental, ela se destaca como realmente uma terapêutica de base científica. Perfeito. Então, quando você utiliza esse tipo de tratamento, você pode chamar de homeopatia, diferente de outros tipos semelhantes, parecidos com homeopatia, mas que na verdade não são homeopatia. Então, por exemplo, você vai ver que tem alguns tratamentos naturais, como por exemplo a fitoterapia, que utiliza plantas, faz chás. Então, esse daí não queremos dizer que não funcione. Sim, pode funcionar, mas não é homeopatia. Então, fitoterapia, tratamento com as plantas na base de chás, às vezes cataplasmas se coloca. Isso é um tipo de tratamento. Tem também os florais, que é outra forma de tratamento, mas não é homeopatia. E além disso, tem muita confusão, inclusive pacientes que nos procuram com homeopatia, quando nós terminamos a consulta, que nós damos a receita, eu pergunto, onde você vai comprar? E ele pensa que vai se dirigir a uma farmácia de manipulação magistral, o que não acontece. As farmácias de manipulação não estão habilitadas para dispensar o remédio homeopático. Por quê? Existem as farmácias especializadas, porque o farmacêutico homeopático ele faz uma especialização na preparação do remédio homeopático e ele tem, então, a autorização pela Anvisa para dispensar o medicamento homeopático. Então, existem as farmácias próprias de homeopatia que são autorizadas a dispensar o medicamento homeopático. Isso você não vai encontrar nas farmácias de manipulação. Então, tem muita diferença. E a diferença básica está na forma de preparação do remédio. Perfeito. Nós podemos preparar o remédio homeopático com qualquer tipo de substância, inclusive com as plantas, mas é diferente a forma de preparação. Então, nós podemos utilizar até venenos. Na homeopatia é muito comum. Veneno de cobra, veneno de abelha, diversas formas. De plantas e de minerais também. E de qualquer droga que você possa estar utilizando, nós podemos preparar um remédio homeopático. Como é que é essa preparação? A característica básica de preparação do remédio é uma diluição progressiva. Você vai diluindo, 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 até ele perder aquelas propriedades tóxicas. Mas não é só isso. Se você só diluir ele não se transforma num medicamento homeopático. Porque cada vez que você dilui, você agita. Então o choque das moléculas da substância no solvente, ele modifica as propriedades. E essas propriedades aí modificadas é que realmente caracterizam um remédio homeopático. Então ele vai ter umas características. Você então produziu um remédio homeopático. Agora, como você vai saber que ele vai funcionar? Perfeito. Você vai experimentar ele num homem sadio.
em homeopatia, nós não fazemos experiências em doente, porque o doente já tem a sua doença em si. Então nós pegamos uma pessoa que não tem doença nenhuma e vamos dar um remédio para ela. E ela, após tomar esse remédio por repetidas vezes, ela vai começar a manifestar sintomas próprios daquele medicamento, que são coletados, anotados, isso num protocolo rigoroso de observação, e esses daí ficam arquivados. Quando nós temos um paciente com dengue, por exemplo, aí ele tem uma febre alta, tem dor de cabeça, tem dor nos olhos, fica com a mão, com as manchas, dor nas articulações, aí você já pegou uma medicação que produziu isso no homem sadio. E o homem doente está aqui, você compara, os sintomas são semelhantes. Você dá para o doente, resolve o problema dele. Então, esta é a forma de tratamento da homeopatia. É exatamente isso. Tudo que for diferente disso não é homeopatia. Esse medicamento homeopático, que foi muito bem colocado ali, a fase dele toda experimental, como é hoje? Hoje chega um paciente no seu consultório de todos os homeopatas da nossa região. Vamos tratar mais direcionado. Qual é o tipo de tratamento que ele vai receber? Ou seja, quais as diferenças da homeopatia para os tratamentos convencionais? Qual é que essas diversas... Exatamente. O enfoque da homeopatia é sempre um tratamento personalizado. Você tem dengue e o outro tem dengue, o remédio pode não ser o mesmo. Por quê? Você vai ver como o paciente está relatando suas queixas, porque você vai avaliar tanto queixas físicas como mentais e a reação dele aos fatores ambientais. Então, por exemplo, você tem dengue, mas você sente mais frio e o outro tem uma febre e o frio não incomoda ele. Então são situações diferentes. O tratamento homeopático sempre é individualizado para cada pessoa de acordo com como ela está reagindo. Então é uma consulta demorada em que você analisa aspectos físicos e esses aspectos você vê o corpo todo, né? Não é só a dor de cabeça, né? É como ela se manifesta, em que partes, o que faz piorar. Então você caracteriza bem o sintoma físico e vê como é que ele está reagindo na parte emocional também, é importante, porque uns vão ter uma atitude mais depressiva, outros uma atitude mais agressiva. Então, como ele está se relacionando com o seu semelhante, né? Se ele está ciumento, vamos analisar os sintomas, os sentimentos dele de um modo geral. E também depois comparar com as outras atividades dele, como ele está se relacionando com o ambiente. Por isso entra aquele enfoque ecológico também, porque o meio ambiente interfere na saúde do ser humano. Então, quando você enfoca todos esses aspectos, você tem uma ideia completa do paciente. E você pode, então, escolher uma medicação própria para ele. Não se pode prescrever o mesmo remédio para várias pessoas diferentes. Exatamente aí. Nós estamos ainda com um pouquinho de tempo. Vamos mais um pouquinho de tempo aqui no primeiro bloco ainda. Esse é o ponto interessante desse tratamento que vocês oferecem para os pacientes. Ou seja, ele é para o Miguel, ele é para o Jairo, ele é para a Joana, ele é para a Patrícia, ele é individualizado. Isso. Não é aquele que você chega, pega ali o resultado do exame, receitua, tem ali aquele medicamento preparado para todo mundo. Para todo mundo. Aquele que está ali na farmácia, vamos chamar assim, na prateleira, à disposição, ele é para aquele indivíduo. Você vai identificar o grau de intensidade da dor, dos sintomas, se dói ali, se dói aqui. É feito algum exame laboratorial? Sim, se houver necessidade. Veja só, o médico homeopata, primeiro, ele tem todo o conhecimento do médico não homeopata. Ele frequentou as mesmas universidades, tem a mesma formação e responsabilidade. Porque se ele deixar de fazer um diagnóstico, ele será responsabilizado.
Então ele tem que solicitar os exames que precisam para o paciente, da forma como qualquer. Perfeito. O que vai mudar é o tratamento. Então, se houver necessidade de acrescentar, além do tratamento homeopático, ele terá a obrigação de fazer isso. Porque, veja só, você tem um paciente de dengue que tem a maior parte dos casos que são leves, não complicam. Mas tem casos que vão complicar. O paciente está altamente desidratado, você tem que hidratar ele. Se o paciente estiver chocando um dengue com sangramentos, você tem que internar, ir para a UTI, levar ele, fazer o que precisar, transfusão de sangue, né? Todos os cuidados para a sobrevivência. Então o médico é obrigado, o médico homeopata é um médico comum, como todos os outros, com seus direitos e obrigações, mas ele vai utilizar aquela terapêutica que ele achar mais adequada para o paciente, entendeu? Por isso, como o senhor muito bem colocou, né, doutor Francisco, ele é um tratamento direcionado e demorado. Né? Uma consulta com o homeopata não... A consulta pode ser bastante demorada, porque você tem que analisar... Da consulta, aquele primeiro momento. Você tem que analisar diversos fatores, como nós já citamos, né? Então, é diferente de você ter uma consulta de um médico não homeopata. Então, veja só, o médico não homeopata, ele vai ter o foco na doença. O médico homeopata tem o foco no doente. Como é aquele doente? Então, por exemplo, se você vai tratar uma gastrite, ele vai passar o mesmo remédio para todo mundo, porque está já preconizado, já tem um protocolo, todo mundo tem que usar esses aqui. De repente mudou, as associações médicas acharam que esse é melhor, deixam aquele de lado, e assim vai esse modismo todo, né? No tratamento convencional. No tratamento homeopático, você não vai tratar somente a gastrite, você vai querer saber como ele está dormindo, né? Como está a vida dele de um modo geral, como está a alimentação dele, o que está fazendo mal para ele, e assim outros aspectos, né? Se ele não tem só a gastrite, se ele tem a dor de cabeça dele, mas ele tem outras queixas também, que podem ser tratadas em conjunto. Em resumo, quando você trata com homeopatia, você não trata uma parte só do organismo, você trata sempre o conjunto. Então, com uma medicação, você pode melhorar diversas coisas. Você vai melhorar a gastrite dele, mas vai melhorar o sono dele, vai estabilizar ele emocionalmente, não vai ser mais aquele paciente agressivo ou aquele que está depressivo. Então, sempre este enfoque de totalidade. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo. E, meu amigo, está gostando, né? É uma grande bênção quando nossos amigos da área da medicina estão aqui conosco, nos dão o prazer de vir aqui conosco. E hoje, então, né, um médico homeopata. Uma bênção maravilhosa. Está gostando, está conhecendo cada vez mais? Então, meu amigo, minha amiga, dá tempo de avisar lá no grupo do WhatsApp. Posta lá no Facebook. Olha, doutor Miguel Carto, lá no programa Direito e Cidadania, está entrevistando o doutor Francisco Eratóstenes. Ele que é um médico homeopata. Vamos dar prosseguimento. Vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente
honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Entrevistado de hoje, Dr. Francisco Eratóstenes, ele que é um médico homeopata. Isso, está conhecendo um pouquinho mais de homeopatia, dos tratamentos? Eu também, né? Que bênção maravilhosa. Vamos lá, Dr. Francisco? Pois não. Mais uma vez, obrigado. Dr. Francisco, lendo o seu currículo, hoje nós não precisamos mais falar tanto do currículo do Dr. Francisco, mas tem gente aqui que está procurando saber quem é esse Dr. Francisco. Gente, o Dr. Francisco, ele é nada mais nada menos do que o presidente da Associação Médica Paraense aqui, da homeopatia. E é o vice nacional, é o vice-presidente nacional. É, meus amigos, por isso que você está vendo aqui um médico homeopata falando com propriedade. Eu gosto disso, gente, porque nesse programa, Dr. Francisco, tem muitas crianças, tem muitos adolescentes, e onde nós estamos ali batendo nesse ponto do estudo, né? Do ensino, do se especializar, do procurar conhecimento, que vai ao encontro do nosso principal lema aqui do programa, levar o melhor do conhecimento. Então, na hora que alguém vem aqui, que é convidado por nós, porque nós já pesquisamos um pouquinho a história desse convidado. Dr. Francisco, logo no início do primeiro bloco, o senhor discorreu bastante, com bastante propriedade, o senhor falou de um segmento, vamos chamar assim, da homeopatia, que existem 2 médicos veterinários com especialização em homeopatia. Isso. Isso me chamou a atenção porque recentemente que me coloquei aqui, já entrevistei o doutor José, que é o nosso presidente dos médicos veterinários. Uhum. E ele está tendo uma luta inicial, assumiu recentemente a presidência. Qual é o trabalho, não sei se o senhor pode nos precisar, desses médicos veterinários com especialização na homeopatia? Pois é. Então, assim, o que acontece? Os animais, assim como as crianças, são aqueles que podem ter alguma dificuldade na administração de medicamentos, porque o gosto, inclusive, pode não ser tão agradável ao bebê, eu provocar reações de intolerância, e da mesma forma o animal. Então imagine um animal que tem um olfato, um paladar apurado, aceitar a medicação não é muito fácil. E tem os próprios donos dos animais que já se tratam com homeopatia e vejam as vantagens. Então ele não quer aceitar que o animal dele vá receber outro tipo de tratamento. Ou seja, ele procura dar para o animal dele aquilo que ele acha bom para ele mesmo. E isso é, então, uma situação muito comum. Então, os médicos veterinários homeopatas têm uma grande procura, uma aceitação grande para tratamento de animais, de um modo geral, com muito bons resultados. E você vai ver assim, dentro daquele enfoque que nós colocamos, como que o tratamento é individualizado, como que o tratamento enfoca tanto aspectos físicos como mentais. Mas você já viu que o animal tem um comportamento próprio? Uns são ciumentos, outros são covardes, outros são agressivos, né? Outros são tão amorosos. Tudo isso o médico homeopata veterinário avalia também para indicar o remédio homeopático. Então tem medicações que o animal não aceita bem na alopatia. Se ele consegue fazer um bom tratamento, perfeito. Mas às vezes, o que acontece é o seguinte, quem procura, na verdade, tratamento homeopático, às vezes são aquelas pessoas que já procuraram tratamento comum,
tratamento convencional e não tiveram bons resultados. É uma E pergunta isso que daí eu ia fazer. é principalmente característica das chamadas doenças crônicas, aquelas doenças que passam por muito tempo. E a pessoa vai, medicação, não resolve o caso dela. E ela já não tendo mais outra opção, diz assim, me falaram que a homeopatia trata doenças às vezes de outra forma, vamos tentar. De repente faz um tratamento, tem um bom resultado, adere, fica fidelizado ao tratamento homeopático. Então é muito comum o tratamento homeopático de animais. Impressionante. O que é mais importante quando você começa a narrar é conhecimento que eu, pelo menos, desconhecia. A produção está ali também toda prestando uma atenção tremenda e nossos ouvintes, nossos telespectadores também. Então hoje o tratamento homeopata, o médico homeopata, ele está sendo ali, está crescendo, vamos dizer assim. Está tendo uma proporção. A aceitação é muito grande. Uma aceitação enorme. A aceitação é muito grande. Interessante que o nosso público, ele é formado por pessoas de um nível cultural muito grande. Temos muito professores de universidade, são pessoas esclarecidas, que já têm uma consciência de que como deve ser um tratamento, né? Estão cansados de ver aquele tratamento em que você não é tão valorizado, você não tem uma conversa, não escuta o paciente. O paciente quer ser escutado, né? Quer ser bem atendido. Isso você com certeza é característica da consulta homeopática. Você poder falar, você chegar perto, ser compreendido, valorizado, né? Suas queixas todas. Excelente. Doutor Francisco, quais as possibilidades e limites do tratamento homeopático? Pois é. Então, isso é muito importante, porque o médico homeopata ele tem que saber até onde ele pode ajudar o paciente. Perfeito. Em todos os casos, não existe tratamento para todos os problemas. Não, isso daí, nenhuma especialidade pode garantir isso. Nenhuma especialidade médica. O médico homeopata, ele tem que saber o limite de atuação do remédio. Qual é esse limite? Então, o remédio homeopático, ele é um estímulo para o organismo reagir com os seus próprios mecanismos de autorregulação. Se o organismo tem condição de reagir contra aquele desequilíbrio todo, o remédio homeopático vai ter um bom resultado. Mas quando o paciente está com a sua força vital, que a gente chama, as suas energias exauridas, né, não tem condição de reagir, ele não está indicado o tratamento homeopático. Veja bem, por exemplo, veja o paciente que eu sempre digo, o paciente diabético. Aí você diz, pode tratar a diabetes? Depende do caso. Vamos analisar, tem diabetes tipo 1, tipo 2. Né? Tem diabetes que produz pouca insulina ainda. Então você dá remédio para estimular a produção da insulina e ele então controlar seu nível de glicose. Esse paciente pode ser tratado com remédio homeopático, porque você vai estimular o organismo dele. Mas o outro que não produz nada de insulina, ele tem que tomar insulina. E aí um remédio homeopático não é assim, não dá insulina. Então esse paciente diabético tipo 1, que é comum em crianças e pode ter em adultos também bastante, esse paciente não pode tratar seu diabetes. Nós vamos tratar o quê? O conjunto dele. Tratar as outras queixas clínicas. Por exemplo, uma neurite diabética dele, que é a inflamação do nervo. Melhorar o apetite dele, que está emagrecido. Né? O sono. Vamos tratar outras coisas, mas essencialmente o diabetes dele não. Então, o paciente que está caquético, né? Precisa se alimentar. Não tem jeito. O paciente que está desnutrido, o paciente que que perdeu muito líquido, né? Uma diarreia muito grande, tem que fazer uma hidratação para ele. Né? Paciente que quebrou um braço, tem que mobilizar. E assim sucessivamente. Então o médico, ele é um médico com conhecimento das outras áreas. Ele tem que atuar dando o melhor para o paciente. Sempre o melhor. Não pode achar que a homeopatia é o melhor de todos, é o único tratamento. Não é assim. Né? Nós vamos fazer o que os outros tratamentos não podem fazer. Nós temos uma opção
terapêutica. Porque até assim, você pode até dizer assim, não, doutor, eu não quero me tratar com homeopatia. Aí tá, você, Miguel, é um cara que trabalha muito, né? Se alimenta em horários irregulares, vai ter sua gastrite, você está tenso, tem sua dor de cabeça, sua pressão aumentou, aí você está tomando um remédio para pressão, que vai mexer com o seu estômago, que vai alterar a sua parte emocional, não está dormindo bem, aí de repente outras doenças até surgem de pele, aí você tem que tomar um corticoide, que já vai fazer mal para a tua gastrite. Então, aí de repente você se sente impossibilitado de fazer aqueles remédios todinhos. Por quê? Porque os remédios estão fazendo mal para você. Aí você diz assim, então, eu não gosto de homeopatia, mas eu vou tentar. Aí de repente você pode fazer um tratamento e melhorar de tudo isso, né? Impressionante. Doutor Francisco, acho que foi no início do segundo bloco, ainda no primeiro bloco, quando o senhor muito bem colocou que a maioria dos pacientes, eles estão ali procurando fugir da medicina convencional. Isso. Ou seja, já tentaram, já insistiram, já estão ali há meses, muitas das vezes há anos, e não conseguiram curar, vamos dizer assim, aquela dor de cabeça. E você não vai só atrás da dor de cabeça, o senhor vai atrás do ser humano. Como é que está? O senhor bem colocou, parece que você sabe até um pouquinho da minha vida, né? Uhum. Falou um pouquinho da minha rotina, né? O almoço fora do horário, e não sei mais o quê. É isso mesmo. Então você vai pegar ali, o doutor Francisco é meu médico também, tá, gente? Depois quando eu o conheci na pós-graduação, fui lá e graças a Deus melhorei ali. Faz tempo que eu não vou lá, graças a Deus, né? Isso significa bom. Significa que eu estou curado ou estou melhorando ali o meu meio de vida, né? Então o senhor vai ali nos pontos. E quando você receitua aquele tratamento, é para aquela pessoa, que é isso que eu acho que a homeopatia que é diferenciada. Isso. Você vai atender o Jairo, você vai atender a Sinara, você vai atender o José, você vai atender o Giovanni, você não vai naquele tratamento que, não, você vai tomar um Tilenol de tantas em tantas horas. Aquele convencional. Uhum. Aí que está o grande diferencial. Esse é o nosso objetivo aqui neste programa, é trazer o melhor da medicina. Nós vamos fazer um breve intervalo. Meus amigos, você está gostando, né? Então, olha, não esqueça. Manda um WhatsApp para nós, seu SMS, pode gravar ali um vídeo, ou então mandar uma mensagem de voz com a sua pergunta, com as suas dúvidas. E dá tempo de avisar os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda. Olha, o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carto está no ar. Ele está hoje lá com o Dr. Francisco, médico homeopata, especialista. Tá? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário.
universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Nosso convidado de hoje, mais do que especial, Dr. Francisco Eratóstenes, médico homeopata. Vamos fazer aquela pergunta que você também, meu amigo, amiga, está querendo fazer para o Dr. Francisco? Dr. Francisco, logo lá na abertura nós falamos das viroses. A minha pergunta é assim, é possível tratar doenças infecciosas com a homeopatia? É possível, doutor? É possível, sim. Então conta para nós. Veja só, toda doença infecciosa, ela envolve um agente, né, infeccioso e o ser humano. Perfeito. Você tem que considerar que alguns agentes infecciosos são mais graves do que outros. Tem um potencial de agressividade muito grande. E você vai ter que avaliar o quadro clínico para saber se é suficiente a medicação homeopática. E vai ver as defesas do organismo, se o organismo tem condição de se defender. Então você vai estimular o organismo para reagir e se defender contra aquela agressão, aquele agente infeccioso. Bom, se nós considerarmos no caso aqui as viroses, você vai ver que existe assim, viroses não tem medicação. Se você não tem medicação para tratar aquilo, como você vai ficar? Você tem que tratar só os sintomas. Bom, por exemplo, temos agora algumas viroses em destaque. Perfeito. Começou com dengue. Qual é o tratamento do dengue? Você não pode usar os derivados do AS, ácido acetil salicílico, porque ele vai causar mais facilmente uma hemorragia. Esse não pode. Mas vamos usar então o paracetamol. Tá bom, vamos usar. Só que ele tem um potencial de dano ao fígado considerável também. Se você considerar que a doença pode durar até 7 dias, mais ou menos, no início com febre intensa, com dores articulares intensas, você vai usar uma medicação por doses, né, frequentes, e o paciente pode ficar intolerante àquilo, né? Tá bom. Você não está tratando a doença, está tratando o sintoma. O que eu posso te dizer por experiência própria Perfeito. é que os casos de dengue que nós tratamos, ele tem uma evolução, né, para a cura muito no tempo menor do que o tratamento habitual, que pode levar até 7 dias. A experiência que nós temos é que entre 2 e 3 dias o paciente está bem. Perfeito. Em dengue. E sem estar tomando toda aquela abundância de drogas que podem provocar danos. E o paciente começa a se sentir bem rapidamente, né? Disposto, as dores diminuindo, a febre. Tá. Virose. Isso é uma virose. Nós temos outras. Mais recente, antes do dengue, você tinha, por exemplo, a gripe aviária, que estava matando tanta gente, né? Por aí foi um sobressalto mundial, foi um gasto excessivo de dinheiro para comprar medicamentos de ação duvidosa, questionável sobre ele. Então, por exemplo, foi feito um estudo em que o Tamiflu, no caso das doenças como a gripe aviária, o Tamiflu, uma caixinha daquela custava R$150. E o estudo mostrou que se você fosse fazer o paracetamol, tinha os mesmos resultados que aquele que custava 70 vezes mais barato do que o Tamiflu. Eu não vou nem entrar, você me desculpa, eu vou lhe interromper só um pouquinho. Não vou nem entrar diretamente nesse mérito da indústria farmacêutica. Né? Uhum. Estivemos aqui entrevistando aqui recentemente a doutora Helena, nossa colega também, sua colega. E, meu Deus do céu, não vou falar. A minha opinião eu vou deixar aí para um momento talvez oportuno, porque vai abrir aqui um precedente muito grande. É por isso que quando você me dá esse prazer, nos dá esse prazer de estar aqui conosco, trazendo uma informação que para mim ela é impressionante,
ela é urgente, ela é necessária. Ou seja, existe um tratamento convencional onde se gastou, se comprava um determinado medicamento por R$150. Enquanto que se você, lá na homeopatia, descobriu que o reagente lá, o paracetamol, fazia ali o mesmo efeito, às vezes até melhor. Não, esses são estudos da medicina convencional, tradicional, não é da homeopatia. Então, Aí comparação só de custos, né? Com efeitos semelhantes, Absurdo. mas que podem ser utilizados nos casos mais graves, com melhores resultados. Mas nós temos a opção da homeopatia? Sim, é possível, com aquelas ressalvas de os casos graves terem todo o apoio necessário. No caso da gripe aviária, você tem uma insuficiência respiratória, que precisa, às vezes, de assistência de UTI e tudo mais. Perfeito. Falando em UTI, eu estive num congresso em Recife, onde a chefe da UTI é uma homeopata. E ela mostrou, estávamos discutindo os casos graves com medicação homeopática. E ela mostrou que casos graves que não evoluíam bem com o acompanhamento todo da UTI, após a administração dos medicamentos homeopáticos, os casos evoluíram satisfatoriamente. Então, associado aos tratamentos, foi de bom resultado para o paciente. Então, é isso que nós queremos sempre procurar, o que for de melhor para o paciente. Então, falamos da gripe aviária e do dengue. Mas temos outras agora, como o Zika e o chikungunya. Da mesma forma, não tem tratamento específico para eles. Ou seja, não existe no tratamento convencional, não existe ainda nada disso, de drogas específicas, porque não se tem. O vírus, o vírus se reproduz nas células do corpo. Ele precisa dali. Então, ele se reproduz ali e se dissemina no organismo. Não tem medicação específica, não tem estudo mostrando isso. Aí o que acontece? No caso do Zika, são as complicações para o feto, né? É uma doença normalmente não é maligna, né? Não é de causar grandes complicações para o resto das pessoas, a não ser coisas novas que está se descobrindo, como a Guillain-Barré, né? Então, você pode ter uma virose qualquer e evoluir para um quadro grave, mas depende das condições do paciente. Um paciente que está debilitado, que tem doenças pré-existentes, que, por exemplo, um paciente que tem AIDS está imunodeprimido, paciente desnutrido está imunodeprimido, qualquer virosezinha boba pode agravar muito o quadro dele. E esse paciente, então, não vai ter um tratamento adequado. Você pode usar a homeopatia? Pode, nesses casos, tanto os casos brandos como os casos mais severos em conjunto com os outros tratamentos que forem indicados realmente. Mas então nós podemos dizer que a homeopatia pode tratar as viroses. Curar, não se pode falar em cura. Por exemplo, no caso da chikungunya, ela já é uma virose de duração prolongada. Os pacientes ficam com dores articulares por meses, com poucas chances de melhora, inclusive ficando inválidos, gerando benefícios por longas datas e tudo. Então, não tem tratamento específico para ele, por que não podemos experimentar a homeopatia? Vamos ver como é que fica? É um desafio. É essa pergunta Aceitamos. Que eu quero exatamente fazer. Aceitamos. Aceitamos, né? Sim. A minha pergunta, que eu acho que o meu amigo e a minha amiga está fazendo aí também, é assim. Doutor Francisco, existe tratamento homeopático para, por exemplo, Zika vírus? Essa é uma pergunta. E paralela, o senhor já tratou alguém? Olha, primeiro porque o Zika vírus, você precisa ter o diagnóstico. Perfeito. Dificilmente você tem diagnóstico de Zika vírus. Você tem uma virose. Antes de surgir dengue, Zika vírus e chikungunya, a maior parte dos casos, o paciente chegava lá, erupções cutâneas, vermelhas, parecidas com sarampo. Muitos casos eram sarampo, outros rubéola, tudo parecido. Quando não se sabia, isso é uma virose. Destacava, afastava a possibilidade de uma doença bacteriana, isso é uma virose, uma gripe boba. Poderia ser até a gripe aviária mais branda. Naqueles casos era uma virose e o povo ia levando isso daí tudo. Agora não.
você tem outras doenças. Mas, por exemplo, no Zika, você chega com uma doença, com dores articulares, uma febrícula, manchinhas. Será que é Zika? O médico não pode dizer que é Zika, porque ele só pode dizer se fizer o exame. E o exame só pode ser feito nos primeiros dias. E é caríssimo, é R$600 um exame desse. Não está disponível nos postos. Então, como você vai dizer que aquilo era um Zika? Mas era uma virose. Aí você chegou com o médico homeopata, tratou. Passou a dor dele, passou a febre e tudo mais. Era Zika ou não, não importou para nós. Porque nós não tratamos a doença especificamente, nós tratamos o paciente doente. O que importa para nós é que ele chegou doente e saiu mais sadio, independente do nome da doença. Porque em muitas doenças nós nem sabemos quais são elas. Nós queremos é ficar bom. Quando o paciente chega com a gente, quero ficar bom, doutor. Meu amigo, minha amiga, nós vamos fazer um breve intervalo, mas ainda dá tempo de avisar os vizinhos e os amigos, tá? Então avisa todo mundo. O programa Direito e Cidadania está no ar. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Nosso entrevistado de hoje, Dr. Francisco Eratóstenes. Ele que é um médico homeopata. Tem mais uma pergunta aqui para ele, vamos entrar num campo interessante. Doutor, mais uma vez obrigado. Mais uma vez seja muito bem-vindo. Pois não. Aqui conosco. Em que consiste o gênio epidêmico, doutor Francisco? Bom, o gênio epidêmico, ele é o conhecimento do conjunto de manifestações clínicas de uma determinada patologia. Perfeito. Por exemplo, você vai ver o dengue. Como é que ele se manifesta? Tais e tais sintomas. Esses sintomas, então, são conhecidos. Você vai pegar um número X de pessoas, quer dizer, no mínimo umas 20 pessoas, e vai coletar os sintomas dela. Todos eles apresentam esses sintomas? Então, esse conjunto de sintomas é comum a esta patologia. Então, você vai buscar uma medicação que cubra todos os sintomas e vai dar esse medicamento para a maior parte das pessoas. Porque, na verdade, isso daí vai ser um tratamento mais coletivo. Quando você trata pelo chamado gênio epidêmico, você vai tratar uma coletividade, um conjunto maior de pessoas. Aí você já foge um pouco daquele princípio da individualização do tratamento, que é o ideal. Mas nem sempre, com uma grande quantidade de pessoas afetadas, você não vai poder
né, dar aquela atenção particularizada para cada um. Mas como todos eles estão sofrendo de uma forma bem parecida, o remédio vai ser útil para a grande maioria. Mas vai ter um ou outro que você vai ter que procurar um outro medicamento que não é aquele, porque ele está reagindo de uma forma diferente. Então, quando você trata por gênio epidêmico, é a ideia de tratar um grande número de pessoas, que é exatamente a característica da epidemia, atinge um número maior de pessoas. Como se deve prescrever, doutor Francisco, o medicamento homeopático no tratamento de doenças epidêmicas? Por exemplo, estamos aqui agora no intervalo e ficou ali aquela ainda dúvida. Por exemplo, temos agora aqui chikungunya, zika vírus, a dengue. Como é que se deve prescrever? Eu ainda preciso deixar aqui para os nossos telespectadores um pouco mais claro. Como é que se deve prescrever? Fique à vontade. Então foram feitos alguns estudos em alguns lugares. Vamos procurar aqui os lugares que foram feitos esses estudos para aplicação do medicamento de acordo com o gênio epidêmico. Estudos foram feitos, por exemplo, no Brasil, em Honduras e no Paquistão, para ver exatamente a eficiência da administração do medicamento nas epidemias. Então foram feitos estudos e resultados variáveis, né? Mas alguns deles considerados sérios e de resultados muito bons. Então, por exemplo, em São Paulo, Ribeirão Preto, muitos foram aplicados assim. A secretaria via que poderia ser útil, então a secretaria foi feito o estudo do gênio epidêmico daquele local e encontrado medicação X, que poderia ajudar. E foi distribuído nos postos de saúde, como um preventivo. Né? Então as pessoas, o estudo mostrou assim, que as pessoas que tomavam aquele medicamento, ou eles não desenvolviam a doença, ou a doença se desenvolvia com sinais mais brandos. Diferentemente daquele pessoal que precisava toda hora estar nos postos de saúde, enchendo os postos de saúde para tomar medicação. Então, foi feito com esses critérios aí, mas não é o que é recomendado pela Associação Médica Brasileira de Homeopatia. Então, esse tipo não se faz prevenção, essa profilaxia com medicamento homeopático, mas se sabe que quando algumas pessoas tomam esse remédio que tem essa característica de conjunto do gênio epidêmico, se ele adoecer, ele vai ter um sintoma mais brando. Isto não é vacina, então não vai impedir a doença de se manifestar. Aqueles que tiverem que desenvolver doença, podem desenvolver, mas o que se observou é que num grupo populacional que sofreria dessa doença com mais gravidades, diminuiu muito o número de casos de doenças com sinais mais sérios. Então, esses pacientes ficaram mais satisfeitos com isso. Então, é esta forma de aplicação que alguns lugares fazem no gênio epidêmico, nas epidemias, utilizando o remédio, então, distribuir para a população, né? Você toma aquele remédio e, se adoecer, vai adoecer com sintomas mais brandos. Entendi. Dentro deste cenário que nós tratamos hoje, existe uma linha de pensamento sua própria, que com certeza absoluta vai fugir da medicina convencional. Dentro deste raciocínio, existem curas, assim, eu diria assim, de grande relevância? Olha, quando se fala em cura, você está pretendendo um resultado que muitas das vezes não vai alcançar com nenhum tratamento. Isso. Nenhum tratamento. Muitos tratamentos... Quando se diz que o médico ele deve curar, se possível for, mas aliviar, no mínimo, o paciente, né? Isso é uma obrigação do médico. Mas os casos que forem possíveis ser curados, têm muito mais chances de serem curados com homeopatia. Entendeu? Porque é um tratamento mais completo. Perfeito. Mais completo. Então, os casos que não forem possíveis, doenças crônicas,
a maior parte das doenças crônicas, você vai conviver com ela ao longo da vida toda. Entendeu? Só que em determinados momentos você tem uma descompensação muito grande e você pode precisar de um outro tipo de tratamento, de suporte de vida. Mas nenhum tratamento alopático vai garantir que você vá ficar curado de uma doença crônica. Não quero que me diga. Uma doença crônica você ficou curado. Dificilmente. E você possa cobrir numa doença crônica um espectro, um conjunto de queixas clínicas e de forma mais eficiente que a homeopatia. Pelas próprias características, a homeopatia provoca um equilíbrio do organismo. Perfeito. Né? O organismo tem um sistema de equilíbrio que é divino, né? Que nós não temos condição de compreender o conjunto disso todo. Mas o homeopata, ele percebe, né? Ele vai vendo o conjunto, como o organismo reage, né? As manifestações clínicas dele todinho. Então, com essa sabedoria de você observar e você fizer na prática, que é o fundamento da homeopatia, a experimentação, quando você faz isso, você vê os resultados. Então, nossos pacientes de doenças crônicas estão mais equilibrados. Diga-se, por exemplo, os asmáticos, que é uma grande coisa. As crianças que começam com esses resfriados frequentes. Então, pode ser questionado quem não quiser ver, mas os nossos pacientes que são os nossos maiores exemplos daí de sucesso da homeopatia. Exatamente. Muito obrigado, doutor Francisco Eratóstenes. Que pena, né, meu amigo e minha amiga? Por hoje é só. Mas eu vou deixar o doutor Francisco fazer as considerações finais. Você pode mandar suas perguntas para nós, que o retorno dele, a velocidade com que ele vai estar aqui conosco novamente, para tratar deste assunto e de outros dentro da homeopatia. Doutor Francisco tem várias especialidades, não é, doutor Francisco? Nós já falamos de acupuntura aqui com o doutor Francisco, no programa. Ele tem ali nós já falamos nós falamos de medicina holística, não foi, doutor? Isso. Da falta temos que abordar a acupuntura. Na verdade, assim, a minha formação original era na otorrinolaringologia. Era essa a minha área de atuação básica. E, posteriormente, nós fomos adquirindo outros conhecimentos na homeopatia, depois a acupuntura e também fazemos a perícia, né? Somos peritos do INSS. Meu amigo, minha amiga, você ouviu? Vamos então fazer aqui um convite oficial para o doutor. Vamos tratar de perícia? Pois não. Podemos? Vamos. Aceita o convite? Aceita. Então, meu amigo, minha amiga, quiçá que seja amanhã. Até que enfim nós conseguimos. Você está feliz, né? Vamos conhecer detalhes de uma perícia. Ele é doutor Francisco, que é perito do INSS. Vamos aqui fazer algumas perguntas para ele. Como se atinge alguns resultados? O sim, porquê do não? Muito obrigado por você estar aí conosco. O programa Direito e Cidadania. Tenho a honra e o prazer de te agradecer, meu irmão, a tua presença. Todo santo e abençoado dia. Fiquem com Deus. Doutor, 30 segundos que a produção ali está dizendo que o nosso tempo já estourou demais, mas fique à vontade. Nós agradecemos o convite para esta oportunidade de esclarecer alguns aspectos do tratamento homeopático. Sempre que for possível, procurem um colega aqui em Belém, é bem servida de médicos homeopatas, todos com bem graduados e farmácias excelentes, de excelência, e estamos dispostos sempre a atender bem, da melhor forma, o nosso paciente. Amém. Obrigado.